Ok, pessoal, vamos agora à unidade 2 da videoaula da disciplina Didática do Ensino de Filosofia. Essa unidade 2 se chama Ligação das Aulas com a Bibliografia. Podia se chamar Ligação das Aulas com a Literatura Filosófica, né? Porque, de fato, é a bibliografia própria das aulas de filosofia, tem a ver com literatura filosófica. Bom, essa unidade é uma unidade mais curta, né? São três, ela é dividida em 3 tópicos, e eu quero colocar em destaque, colocar em relevo aqui em algumas coisas importantes que nós temos que fazer relacionando as nossas aulas com a bibliografia em filosofia. Tá? O que é importante, né? Do ponto de vista dos temas filosóficos, das discussões filosóficas com a bibliografia? Nós temos que fazer essas ligações. Essa é a primeira importância da coisa. Em outras palavras, em qualquer aula de filosofia, eu preciso fazer um elo, fazer uma ligação, de alguma maneira, com algum texto da história da filosofia. E não é obrigatório que se trate de um filósofo venerável, respeitável, que já tenha morrido há quase 20 séculos. Né? Não necessariamente. Nós podemos tratar, por exemplo, dos filósofos do período moderno, podemos tratar de filósofos contemporâneos que inclusive estão vivos e para os quais nós podemos mandar inclusive um e-mail hoje. Mas nós temos que fazer alguma ligação com a literatura desse pessoal. Tá? Ela não pode ficar totalmente desligada. O professor de filosofia pode inclusive fazer linkagens ou ligações das suas aulas com textos que ele próprio produziu, textos que ele próprio publicou, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, os artigos que ele publicou. Sim, professor de filosofia, apesar de ser diferente de filósofo, ambos podem fazer a mesma coisa. Filósofo, aqui a gente vai entender, é aquele cara que tenta responder aos problemas filosóficos. O professor de filosofia é o sujeito que, basicamente, tenta instruir, comunicar, ensinar outros acerca destas tentativas de solução. Bom, se ele também se coloca ao lado dos caras que tentaram, ele também é um filósofo. E via de regra, normalmente, é muito difícil, né? Normalmente, via de regra, filósofos também são professores de filosofia. Dificilmente vocês vão encontrar na história da filosofia um filósofo que não tenha sido professor de filosofia. Tá? Mas é bem mais fácil encontrar um professor de filosofia que não tenha sido filósofo. Certo? Então, é importante fazermos essas distinções. Então, num sentido mais lato, num sentido mais amplo, né, quando um professor de filosofia, um graduado ou um licenciado em filosofia recebe o seu título, ele pode perfeitamente ser chamado de filósofo, como um físico, quando termina a sua graduação ou licenciatura, é chamado de físico. Então, no sentido amplo, de fato, né, somos todos filósofos, aqueles que nos graduamos ou nos licenciamos em filosofia. Mas no sentido mais estrito, tal da produção de teorias para resolver problemas filosóficos, aí as coisas podem ser um pouquinho mais restritas. E aí eu posso ser um professor de filosofia ótimo durante a minha vida, sem ter me colocado ao lado daqueles caras que tentaram resolver os problemas filosóficos, e nesse sentido, não ser um filósofo estrito sensu. Né? Então, ligação com a bibliografia é uma coisa imprescindível. Não dá para fazer esse troço de dar uma aula de filosofia e não fazer nenhum link, nenhuma ligação com fulano, beltrano, cicrano que escreveram tais e tais textos, tá? Ou que escreveram tais e tais artigos, ou escreveram tais e tais livros. Do contrário, o aluno de filosofia fica perdido, fica sem um mapeamento correto da literatura filosófica. Ele fica meio perdido acerca de quem é que defende aquelas ideias, de qual é o texto em que ele pode encontrar o texto que inspirou aquela aula, o texto acerca do qual o professor trouxe conteúdo para a sala de aula. Esse mapeamento é importante, porque é um mapeamento importante das referências bibliográficas. Né? A importância que isso tem é o de nós podermos, como professor de filosofia, ao darmos nossas aulas, poder dizer, olha pessoal, essa discussão vocês encontram em tal artigo ou em tal livro. Essa ligação é imprescindível, né? Eventualmente, inclusive, trazendo referências bibliográficas, por que não, né? Os alunos mesmo de ensino médio, qualquer aluno, na verdade, precisa ser habituado muito cedo com o fato de que nós, quando fazemos alusão a um certo autor, a um certo texto desse autor, esse autor tem nome, sobrenome e tem um texto a partir do qual ele sai. Por que a gente não fornece essas indicações todas, né? Podemos fazer de uma maneira mais tranquila, menos formal, mas é importante fazer.
Um outro ponto que precisa ser destacado, e eu vou destacar aqui na forma de uma pergunta, na forma de duas perguntas, na verdade, depois nós vamos discutir as respostas, tem a ver com que relação deve ter um professor de filosofia com os filósofos pregressos, ou inclusive os contemporâneos, com os filósofos acerca dos quais, ou os quais ele discute em sala de aula. Qual é a relação que ele tem que ter? É uma relação de veneração, de respeito, né? Algo assim meio discipular, algo numa relação do tipo mestre e discípulo, né? Como se o professor, toda vez que fosse citar um filósofo, ele fizesse com pompa e circunstância, ou ele, na verdade, expõe aquele autor de maneira a promover uma discussão argumentada em torno das ideias daquele autor, e inclusive com uma eventual rejeição de suas ideias. Né? A minha resposta é que qualquer que seja o filósofo, o melhor modo de respeitá-lo, a maneira mais correta de respeitá-lo é discutindo argumentativamente as ideias daquele autor. Qualquer forma de veneração, sei lá, inclusive com um sabor meio místico, é uma coisa, na verdade, absolutamente desprezível em filosofia. Em filosofia, assim como em qualquer outra atividade intelectual, em que autores são discutidos, a melhor forma de respeitar e de dar importância a um autor é discutindo esse autor com toda a carga argumentativa, inclusive, quiçá, rejeitando suas ideias. O fato de um certo autor ser rejeitado, ter suas ideias rejeitadas, não implica dizer que as suas ideias, os argumentos que ele produziu, sejam pouco sofisticados ou não sejam intelectualmente valiosos. Não. Nesse sentido, eu tenho certeza que um autor se sente mais respeitado quando é discutido do que quando é simplesmente venerado de maneira religiosa, até. Bom, eu aqui estou pensando, estou pensando tal se fosse eu, né? Eu fico pensando, bom, se eu fosse um autor a ser respeitado, eu adoraria que as pessoas discutissem os meus textos, mesmo que fosse para rejeitá-los, mas que o fizessem de maneira argumentada, porque esta é a exigência. A ideia que está em jogo aqui eu discuto, eu simplesmente cito, menciono, trago né, distribuo a luz dos autores como se fossem verdadeiras divindades, ou eu discuto esses autores de maneira argumentada? Não, eu preferiria ser discutido de maneira argumentada. E eu, como professor de filosofia, como professor desta disciplina, que é de didática e ensino de filosofia, sugiro que nós discutamos os autores de maneira argumentada. E não que os tragamos à sala de aula como se fossem seres etéreos, acerca dos quais não se pode dizer nada, né? Então, eventualmente, algum aluno diz assim, professor, mas eu não concordo com a tese deste autor porque ela me parece fazer tal coisa. E aí, de repente, o professor resolve ficar incomodado com aquilo e resolve cercear aquele comentário e a manifestação do aluno, porque imagina onde é que já se viu um pirralho desses fazendo um comentário crítico para um ser tão fantasticamente venerável. Não, essa atitude é completamente inadequada para um professor de filosofia. O que é adequado nessa conjuntura? É adequado dizer o seguinte, pedir que o aluno explique melhor seu argumento, que o reexponha e traga isso para ser discutido em sala de aula. E que, eventualmente, caso o aluno esteja dizendo algo que o professor acredita ser falso em relação àquele autor, vamos imaginar que o professor acredita que o aluno está injustiçando aquele autor. Cabe, então, ao professor discutir o argumento do aluno, trazendo o autor, colocando eles dois numa grande sopa, e lá ele vai fazer a devida distinção e vai dizer, não, olha, tu está sendo injusto com esse autor por conta disso, disso e daquilo. Ou então se perfilar ao lado do aluno e dizer, não, tu está certo, é isso aí mesmo. Porque são os dois resultados possíveis, né? Então, o fundamental em qualquer dessas possibilidades é que o autor vai ser discutido, ele não vai ser venerado como uma entidade digna de altar. Né? Então, nós estamos aqui falando de filósofos, ou seja, indivíduos que tentaram resolver problemas de ordem intelectual, e não de mestres religiosos, ou seja, de gurus espirituais, acerca dos quais repousa um dogma de que eles não devem ser questionados, devem apenas ser reproduzidos. Não é a conjuntura da filosofia. E nós não devemos tratar a sala de aula e a discussão filosófica dessa maneira, como se ela fosse venerativa. Eu vou repetir, o maior respeito que eu considero haver
para com o autor em filosofia é discuti-lo argumentadamente. Quer seja para aceitar seus argumentos, suas respostas, quer seja para rejeitar. Terceiro ponto que eu quero discutir nessa videoaula tem a ver com a questão de como ou de que maneira os alunos devem lidar e tratar ou abordar os textos autorais dos autores na história da filosofia. Então nós temos aí uma pleiade, né? Um conjunto enorme de filósofos produzindo uma quantidade enorme de textos no decorrer da história. Ok, eu seleciono um certo conjunto de textos, eles vão fazer parte da bibliografia da minha aula, eu vou discutir certos problemas e vou trazer certas teorias que são defendidas por certos autores ou por certas escolas de autores, né? Que são grupos de autores que compartilham uma certa resposta. Ok, o que é que eu faço? Eu funciono apenas, né, como professor de filosofia, eu funciono apenas como uma espécie de intérprete, de exegeta desses autores, para efeito de comunicar esse conteúdo interpretado aos alunos, claro, de maneira argumentada, evidentemente, ou eu simplesmente digo para os alunos que eles têm um certo referencial bibliográfico que eles devem fazer, mergulhar nos textos e escolher por si só. Bom, nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o melhor procedimento aqui é o seguinte: o professor vai funcionar sim como um intérprete, alguém que está ali com o objetivo de instruir acerca de certas teorias que são professadas por certos autores na história da filosofia, mas esses autores também devem ser abordados diretamente pelos alunos. Em outras palavras, nós não devemos acreditar e não devemos considerar a seguinte coisa: se os alunos fossem ler o Descartes, se os alunos fossem ler o Kant, se os alunos fossem ler o Platão, eles não entenderiam. Então vamos deixar os autores e os textos autorais de lado e eu funciono apenas como exegeta desses autores e, no máximo, pego um manual de comentaristas indiretos, né, de outros comentaristas desses autores, e aí, nesse caso, eu funciono como um comentarista dos comentaristas. Não. O professor de filosofia até pode fazer uso de comentários, né, de manuais ou de textos que comentam os autores originais. Mas ele próprio tem que ser um leitor e um comentador dos textos originais. E ele deve incentivar e estimular os alunos a fazerem a leitura dos textos autorais para que eles sejam discutidos e dialogados em sala de aula. Então, a ideia, nesse sentido, de uma boa aula de filosofia, de uma aula decente de filosofia, é que as coisas funcionem de maneira, quase na forma de um seminário. A ideia de seminário é a seguinte: todos leem os mesmos textos e todos discutem os mesmos textos. Tá? É claro que o professor vai ter uma função especial, que é a função de, bom pessoal, todos nós lemos lá a Crítica da Razão Pura do Kant, ou pelo menos o prefácio das edições, né? Nesse caso o prefácio da segunda edição é o mais claro dos textos kantianos, inclusive. O que eu faço? Eu escondo o texto dos alunos e digo, bom, agora vocês ouçam apenas a mim e tudo vai estar resolvido. Não, todos nós vamos ler aquele texto, todos nós vamos ler aquela porção do texto e todos nós vamos discutir. O aluno vai compreender muito melhor a exposição do professor quanto melhor ou quanto mais tiver lido aquele texto. Ele vai conseguir ligar as afirmações do professor com as afirmações do autor, porque é aquele autor que está sendo discutido. Se é aquele autor que está sendo discutido, então o aluno tem que ter clareza de que as explicações que o professor está dando estão ligadas diretamente a certas partes do texto. Do contrário, vai ficar apenas a crença de que o professor está de fato traduzindo um autor para eles, mas se trata de uma crença um pouco estranha, né? Eu diria bastante perigosa, bastante imprudente. A ação do professor deve ser no sentido de que o texto sempre tem que ser trazido, tem que ser levado ao aluno. Em outras palavras, claro, não estou dizendo aqui ler o texto para o aluno, pegar o aluno pela mão e colar o texto na mão dele. Não. Mas o aluno tem que ser incentivado a fazer a leitura por seus próprios olhos no texto e o professor funcionar como o monitor, digamos, o principal intérprete naquela sala de aula. De fato, essa é a função principal dele, é a função principal dele. Tá? Então, resumindo aqui a unidade 2, que tem a ver com a ligação das aulas com a bibliografia, tá? Vou destacar 3 fatores importantes. Né? A importância de nós ligarmos os temas, as discussões, as aulas, com os textos filosóficos,
com nome e sobrenome, tá? Ligando ao autor, ao nome do autor e ao nome do texto, dos livros, artigos, etc. O segundo aspecto importante é de que nós devemos discutir esses autores de maneira argumentada, ou seja, eles são pessoas que tentaram dar resposta para certos problemas e nós vamos discutir as respostas deles, sem nenhum tipo de veneração mística, sem nenhum tipo de atitude discipular. Tá? E o terceiro ponto é o de que nós devemos incentivar, sim, os nossos alunos a mergulharem nos textos autorais. Se eles vão realizar isso ou não, isso é algo que ainda nós vamos ter que medir e vamos ter que ver depois, mas que os alunos têm que ser incentivados a fazer isso, a buscar o texto autoral, a perder o medo e eventualmente até a preguiça, né? E ficar só com a explicação do professor, e o professor tem que perder o medo e a preguiça e não ficar apenas com manuais de comentaristas secundários, terciários e quaternários, porque isso acontece, né? Um professor de repente muito medroso de tomar o texto original, de enfrentar o texto original, pega o comentarista do comentarista do comentarista do comentarista do texto original. Isso é completamente inadequado. O professor não tem qualquer evidência de que o comentarista do comentarista autor original, de fato está fazendo uma exposição honesta e justa a respeito do autor. A exposição mais justa e honesta a respeito do autor é a exposição dele. É a própria exposição dele. A exposição do autor é a exposição mais justa e honesta. Né? Então, os alunos devem ser incentivados a buscar os textos originais e lê-los originalmente, com todas as dificuldades naturais que eventualmente poderão encontrar. Para isso está ali o professor, para auxiliá-los na compreensão adequada desses textos. Ok? Obrigado.